aqui hoje para falar sobre um tema que eu acho que de maior repercussão até hoje no mundo feminino. Cirurgia mamária. Cirurgia mamária envolve tudo, né? Envolve prótese, envolve levantamento da mama, mastopexia. Então é um tema muito amplo. Se por um acaso nós não conseguirmos responder todas as dúvidas que eu acho que por esse motivo também que ela gera tanta expectativa e, obviamente, consequentemente, tantas dúvidas em relação à cirurgia mamária. Perfeito. Vou começar com as dúvidas aqui, mas eu acho que, em primeiro lugar, acho que era bom fazer uma introdução, né? Sobre a cirurgia mamária. O que é, então, a cirurgia mamária? Assim, o que engloba? Deixa eu aproveitar um pouco antes, né? Só uma deixa aqui. Tem várias pessoas que solicitam amizade com a gente no Facebook. E, infelizmente, o nosso perfil está lotado. Eu não consigo adicionar, eu gostaria de adicionar todo mundo, entendeu? A gente o nosso perfil é profissional, eu acho que a informação tem que chegar a todos. Então, as pessoas que solicitam, a gente não responde porque a gente não consegue mesmo. Então, só quero pedir uma desculpas, né? Porque realmente isso é da plataforma operacional, não depende da gente. Mas, de qualquer jeito, as pessoas podem curtir a página para seguir as nossas informações, tá bom? Então, a cirurgia da mama, ela tem sido, né, ao longo dos anos, sempre um desafio para o cirurgião plástico. Porque a mama é uma estrutura que ela está à frente do tórax, e ela tem um peso, então ela tem um formato cônico, aproximadamente, e você tem que conseguir fazer uma cirurgia que fique bonita, e que seja duradoura, que não sofra tanto com os efeitos da gravidade. E com um outro detalhe, ela tem que ficar bonita e muito parecida com a outra mama também. Você pode ter duas mamas bonitas e completamente diferentes. Quer dizer, elas nunca vão ser iguais, mas a ideia é que elas fiquem muito parecidas. Então, por esses motivos, é uma cirurgia extremamente desafiadora e que encanta aos cirurgiões, com certeza. Perfeito. Vamos lá. Vou precisar dormir de barriga para cima por quanto tempo após a cirurgia mamária? Seja ela prótese ou mastopexia? Tá, vamos lá. Desculpa, você tinha me pedido uma introdução, né? A cirurgia a gente faz normalmente com uma anestesia peridural, é uma cirurgia que vai durar de 45 minutos a 1 hora, se for a inclusão da prótese, até aproximadamente 2 horas, nos casos de mamaplastias mais complexas. E geralmente a recuperação é de 15 a 20 dias para atividades do dia a dia, para a pessoa dirigir, para a pessoa trabalhar, fazer coisas do dia a dia, e 2 meses para atividades intensas ou exposição solar. Né? E como toda cirurgia, sempre vão ter os riscos e as complicações. Isso normalmente é melhor explicado na consulta médica. Mas agora a gente pode responder as perguntas. Dormir para cima, então. Barriga para cima. Geralmente o prazo para a pessoa dormir de barriga para cima é de 2 meses, tá bom? Não pode dormir de lado e muito menos de barriga para baixo. No caso da mamoplastia, da mastopexia, que as pessoas chamam, você tem toda uma costura do tecido mamário no músculo peitoral, certo? Se você, antes desse tecido estar cicatrizado, você deitar de lado, você pode literalmente arrebentar os pontos e prejudicar o resultado disso a longo prazo. Então, barriga para cima por 2 meses. Perfeito. Mesmo para troca de prótese? Tem uma prótese, deu 10 anos ou deu 3 anos, preciso trocar. Ele tá rindo porque eu tenho que trocar. Tem que dormir de lado. Quem fez essa pergunta? E eu. Tem que Vamos lá. Tem que dormir de lado? Às vezes existe uma troca do implante por uma questão que a pessoa quer trocar por causa do tempo, porque tem dor, alguma coisa assim. E que não existe uma grande mobilização do tecido mamário, quer dizer, você não aumenta, você não diminui o espaço, a loja onde está o implante, e daí nesses casos eu acho que com umas 2 semanas a pessoa já vai poder dormir de lado. Caso tenha que se mudar o plano, está na frente do músculo, vai passar para trás do músculo, ou vice-versa, ou tenha que mexer mais na estrutura da mama, nós voltamos para os 2 meses. E uma simples colocação de prótese também, 2 meses? 2 meses, colocação de prótese. Tá. Eu vi que você falou sobre a exposição solar. 2 meses para exposição solar, por exemplo, coloquei a prótese, deu 1 mês, cicatriz está fechadinha, tá bonitinha, vou passar um protetor solar. Não posso ir de biquíni para a praia? O problema da exposição solar é que onde está roxo, se ficar roxo na cirurgia e você pegar sol, a radiação ultravioleta, ela fixa o pigmento do ferro, a hemociderina, que é o pigmento do ferro do sangue, e daí mancha
e em alguns casos definitivamente. A cirurgia, por exemplo, na colocação da prótese, normalmente ela nem fica roxa. Então, eventualmente não teria problema com a exposição solar. Mas geralmente com a cirurgia da mama, ou mesmo com a prótese, a gente faz uma lipo nessa gordura aqui que está entre a mama e o ombro aqui. Entre a mama e a axila tem uma gordurinha. Essa região ela fica roxa normalmente. Perfeito. E por isso que a gente recomenda esses 2 meses. E na cicatriz especificamente, a prevenção da exposição solar deve ser por pelo menos 5 meses. Senão a cicatriz acaba ficando hipercrômica, acaba ficando escura. Perfeito. É preciso usar dreno depois da cirurgia? Nos casos de mamoplastia sem prótese, normalmente a gente deixa um dreno, que é uma borrachinha assim, parece um dedo de luva, e a pessoa vai tirando junto com o curativo 1 centímetro por dia, mais ou menos com uma semana esse dreno saiu. Tá? Nas cirurgias que a gente usa prótese, seja a mamoplastia, a mastopexia ou a simples inclusão do implante, a gente não utiliza o dreno de rotina. Quer dizer, não vou dizer que nunca a gente utiliza dreno, mas seria a exceção. Talvez um caso a cada, 200 casos a gente use dreno, tá bom? Isso porque, se você conseguir não deixar nenhum espaço, chama-se espaço morto, quer dizer, não tiver nenhum espacinho vazio, quer dizer, a prótese preenche o tecido, está todo junto, não tem espaço livre ali para juntar líquido, você não vai precisar do dreno. O mesmo vale para o abdômen, onde a gente consegue, como o abdômen é reto, é mais fácil de você fechar todo esse espaço e não precisar usar dreno. Na mama não, especialmente quando você faz tem uma mama grande, você diminui, você levanta ela, pelo menos nas nossas mãos a gente ainda não conseguiu uma forma de tampar todo esse espaço. Então, por isso a indicação do dreno. Perfeito. Há um limite para o tamanho da prótese? Essa é uma dúvida bem comum, sim, né? As pacientes sempre querem se comparar, né, em relação a outras amigas. E como que é calculado esse limite do tamanho da prótese, que é definido individualmente a cada paciente? Vão ser 3 fatores que a gente vai considerar. O primeiro fator, a estatura da paciente, que não é tão importante, pode ficar um pouco desproporcional, mas tudo bem, isso não limita tanto. O segundo fator é o tamanho do tórax da paciente, né? Se você botar as próteses ficarem maior do que o tórax, a prótese vai acabar saindo lateralmente. Isso é desagradável, mas também seria um fator menor. Para mim, na minha opinião, o fator mais importante é o tamanho da base da mama. Quer dizer, o tamanho da mama. Você não pode ter uma prótese maior do que a base da mama. Quer dizer, se você põe a prótese muito para cima, essa prótese para mim. Por exemplo, você tem essa mama aqui. E você tem um bico, você vai colocar a prótese exatamente de acordo com o bico. Por quê? Se a prótese for colocada muito para cima, o bico fica para baixo. Se ela for colocada muito para o meio, o bico fica para o lado. Então, como você tem que centralizar de acordo com o bico, se a prótese for muito grande, ela sai aqui desse sulco inframamário, dessa dobra inferior. A prótese começa a ir aqui para baixo. E aqui para baixo é a pele do tórax, você não tem mama para esconder e para proteger essa prótese. Você baixar 1 a 2 centímetros desse sulco inframamário não tem problema. Mas próteses maiores, que queiram um descolamento muito maior, elas acabam podendo trazer alguns tipos de complicações nesse nível. Então, na nossa opinião, o que a gente tem limitado é realmente o tamanho da base do tórax. E normalmente os pacientes eu falo, o máximo que a gente colocaria na tua situação é esse número aqui. Né? E a paciente, às vezes depois de 3, 4 anos, a mama se acomodou. Doutor, olha como cabe mais. Fala, não, agora cabe, mas não cabia na época da primeira cirurgia. Então, acho que respeitar o tamanho da base do tórax é uma maneira de evitar complicações. Perfeito. Queria saber sobre outros exercícios, como jump, cango jump, pular corda. Também podem fazer a prótese cair? Excelente pergunta. A gente fez um post agora, recente, sobre corrida. Se pode correr após prótese ou mamoplastia? Qual que é a nossa opinião, a opinião do doutor em relação do nosso serviço, em relação a esses exercícios após cirurgia mamária? Então vamos lá. Como a gente falou, a mama está pendurada para fora do tórax, certo? Então ela tem um peso e a gravidade vai exercer um peso sobre essa mama. Independente do exercício. Sempre vai ter um peso, tranquilo, tá bom? O que acontece? Se você subir numa balança, você tem um peso. Você tá pensando, se você pular nessa balança, você vê que na hora que você cair no impacto, der um impacto com a balança, esse peso vai ser maior. Porque daí existe um fator
a mais, que é o fato de você ter uma distância e você ter pulado. Então, com a mama vai acontecer a mesma coisa. À medida que você está fazendo exercícios de impacto, que a mama ela vai bascular, que ela vai trabalhar, cada vez que ela estiver indo para baixo, ela vai ter um peso maior do que o peso original dela. Então, eu acredito que não exista um estudo científico que comprove isso, mas isso é uma coisa que a física comprova. E aí nós todos somos, nesse mundo, regidos pelas leis da física. Então, me parece um tanto quanto inferível, quer dizer, você pode concluir que se você ficar pulando e a mama estiver exercendo um peso maior sobre a própria, o conteúdo envelope dérmico dela, sobre a pele dela, ela vai acabar cedendo mais. Isso, obviamente, ao longo de meses e anos. Então, o que a gente sempre recomenda para esse tipo de exercício é que a pessoa use um sutiã, use um top bem justo, o mais firme possível, lógico, não garroteando o tórax, né? Mas o mais firme possível para minimizar, para diminuir esse efeito do peso na queda da mama. Perfeito. Mais uma excelente pergunta também. Masto, vou levantar a mama com prótese na frente do músculo. Fica marcado também? Marcado, quando diz marcado, acho que é aquela, né? Aquele colo. Tem risco de ceder rápido? Então vamos lá. Isso é uma dúvida muito comum. Eu já vou, acho que responder algumas perguntas aí que o pessoal fala, coloca na frente, coloca atrás do músculo, porque uma técnica, porque outra. A gente tem que começar sendo bem claro. Se uma técnica fosse perfeita, a outra não existiria. Quer dizer, se por exemplo, atrás do músculo é melhor, ninguém ia colocar na frente do músculo. Porque para nós, cirurgiões, não muda se você vai botar na frente ou atrás do músculo, tecnicamente falando. É o mesmo procedimento. Você incisa, você descola um plano para a prótese, que vai ser ou na frente ou atrás do músculo. Então, para cada paciente vai existir uma indicação. Mas a gente tem que focar principalmente nas contraindicações. Por exemplo, paciente com uma mama muito pequena, ela não deve colocar uma prótese na frente do músculo. Por quê? Especialmente, tem próteses mais cheias, mais vazias, isso talvez não consigam ver no vídeo. Mas a prótese, quando ela está na mama, ela está nessa situação. E se você perceber, tem próteses que não são completamente cheias. A prótese não é, o conteúdo, o envelope dela não é 100% cheio. Você vai ter prótese com 92% a 98% de preenchimento. Então, essas ondulações que você está vendo, se a paciente não tiver uma cobertura de mais ou menos 1,5 a 2 centímetros, de tecido mamário, de glândula, para esconder a prótese, você vai ver na forma do que chama-se rippling. São umas ondulações, especialmente no colo aqui, e especialmente quando a paciente vai se abaixar, porque daí a prótese pesa sobre a pele e ela aparece. Então, o paciente não tem tecido, você tem que botar a prótese embaixo do músculo, tá bom? Na frente do músculo, você tem a mama e você tem a prótese. Você vai ter os dois juntos pesando em conjunto para que exista uma queda. Então a prótese na frente do músculo requer uma disciplina muito maior do uso de sutiã, que é a única estrutura que vai sustentar esse peso adicional. Porque a prótese ela não vai funcionar como um balão, ela não vai levitar, ela vai pesar. Então lembrar que você está colocando um peso na mama. Então a prótese ela não vai levantar o peito. A prótese vai derrubar o peito. É uma questão de tempo para que isso aconteça. Então você botou um peso adicional. Quando você coloca a prótese embaixo do músculo, você tem um músculo peitoral que, vamos supor que seja lá com 1 centímetro, mais ou menos, de espessura, que vai dar cobertura para essa prótese. Hoje, muito pouco se usa a submuscular completa, que você tem que levantar os músculos aqui embaixo para cobrir a prótese. Se usa o que chama-se dual plan, né? Que é uma situação na qual você tem a prótese e você tem um músculo peitoral cobrindo praticamente 2/3 superiores da prótese. A parte de baixo, ela está embaixo da glândula. Como esse músculo ele veio abaixo do ponto de maior projeção da prótese, ele vai sustentar essa prótese, a prótese não vai cair. Então, a prótese colocada abaixo do músculo, quando devidamente colocada, a prótese não vai ceder. Isso é um fato. Mas a mama continua na frente do músculo. Como a mama continua na frente do músculo, a mama pode ceder. Só que em vez de estar sobre uma superfície mais ou menos reta, que é o tórax, ela vai estar sobre uma superfície curva. Então ela vai ceder rodando, fazendo o que chama-se mama em cascata, ou seja, a prótese lá em cima e a mama descendo para baixo. Então, uma paciente que tem uma mama já volumosa e mesmo assim quer aumentar, se você coloca uma prótese embaixo do músculo, corre o risco dela ter essa situação da mama em cascata. Então, a pessoa tem uma mama com volume, a gente normalmente já opta por botar a prótese na frente do músculo, sabendo que a mama vai ficar mais pesada ainda, que a paciente vai ter que usar o sutiã. Então, isso para inclusão simples, a gente não está falando de mastopexia, não estamos falando de levantamento, não em mastro. Exatamente. Existe uma terceira opção, que chama-se subfacial.
A prótese subfacial é o seguinte, o músculo, quando você vai comprar uma carne no açougue, tem uma capa branca que o açougueiro tira, que é um tecido duro, que chama-se aponeurose. Que ninguém gosta de comer. Muscular. Não tem como, né? Então você tem o músculo peitoral, você tem na frente dele a face, você levanta a face desse músculo e coloca a prótese embaixo da face. Então a prótese vai estar na frente do músculo, mas ela vai ter a face do músculo peitoral adicionalmente para protegê-la. É lógico, a gente não pode comparar o músculo peitoral com a face nosso humano com o músculo da vaca, entendeu? Que é muito maior, é muito mais forte. Então a face do músculo peitoral também é uma face fina. É um elemento a mais de sustentação, mas a prótese vai ter um comportamento mais parecido com na frente do que atrás do músculo. Mas isso é uma coisa que realmente cientificamente é difícil de você provar o exato efeito da face no músculo temporal. Mas o que eu posso dizer é que em algumas partes do músculo ela chega a ser translúcida, você enxerga através da face. Então realmente uma estrutura bastante fina. Tá. E sobre os casos de inclusão de prótese, que não é os casos de masto. Quando você põe a prótese na frente do músculo, o que acontece? Você consegue deixar a prótese mais junta no meio e ela marca mais, porque a prótese está mais superficial, você enxerga mais a prótese. Quando você tem um músculo peitoral, tem duas situações. Primeiro que esse músculo ele é preso aqui, na cabeça da costela, mais ou menos. Então, você não consegue ir mais para dentro. Então, normalmente, a prótese muscular ela lateraliza um pouco mais, né? E o músculo dá uma cobertura adicional à prótese, que faz com que o bordo da prótese fique menos visível. Não quer dizer que ela vai ficar menos marcada, porque a prótese embaixo do músculo, como o músculo deixa a prótese lá em cima, isso marca também o colo bastante. Mas o desenho específico da prótese é menos evidente embaixo do músculo. Então, masto com prótese na frente do músculo fica mais marcado, mas tem o risco de ceder mais rapidamente. Sim. Perfeito. Tá. Na minha opinião, pelo menos, isso é física, não tem como discutir uma questão dessa. Uma paciente falou, tô grávida e havia feito mamoplastia e meu cirurgião disse que o tipo de mamoplastia realizada impediria a produção de leite no futuro. Isso é real? Que tipo de mamoplastia é essa? Ainda é feita? Coloquei prótese há 15 anos. Então vamos lá. Toda vez que a paciente faz uma mamoplastia, ela tem a chance de não conseguir amamentar. Mesmo para colocação de prótese? Não, colocação de prótese não. Tá. Mamoplastia, eu estou falando de mastopexia. De levantar, o corte em volta da areola, o L, o T, vertical, etc. Você levantou, você cortou muito a mama, você pode não conseguir amamentar. Na verdade, não tem como... Eu não sei qual técnica o cirurgião falou, mas se ele falou que a técnica que ele usou não deve amamentar, realmente não deve conseguir amamentar. Mas você só vai saber se amamenta na hora que tiver o bebê. Vamos lá, 5% das mulheres que nunca mexeram na mama não conseguem amamentar. Todo mundo deve ter uma amiga, uma conhecida que teve um bebê, que nunca operou a mama, que não botou prótese, não fez nada e que não conseguiu amamentar. Porque estava nervosa, porque não produziu leite suficiente, porque o bebê não puxava direito, porque o bico do peito era inadequado, quer dizer, por várias razões, mas ela não conseguiu amamentar. Então, fazendo uma mamoplastia, você vai aumentar de 5% para aproximadamente 30% a chance de você não conseguir amamentar. Existem técnicas que preservam mais o tecido glandular e a função de lactação e técnicas que preservam menos, entendeu? Então, quando nasceu o bebê, a partir do 3º dia, mais ou menos, quando ocorre a pojadura, que é a descida do leite, todo mundo que amamentou sabe, o leite quando vem, ele pinga espontaneamente o leite no peito da mulher. E o bebê vai encostar no peito e você vai engolir. Você vai escutar ele engolindo. Glup, glup, glup. Você vai conseguir escutar o bebê engolindo leite. Essa é a primeira questão. Segundo, o bebê vai ter que encher de 6 a 8 fraldas por dia. Porque ele só vai urinar suficientemente se ele estiver hidratado. Caso isto não ocorra, você não está escutando, não está pingando leite, o bebê não está enchendo a fralda desse tipo de prótese, porque você coloca a prótese e isso acaba rodando o bico para cima. Então, em algumas situações, isso é muito específico, né? Tem que ser avaliado pessoalmente. Você pode reposicionar a areola usando a prótese. Perfeito. Quanto tempo preciso ficar internada após colocar a prótese nas mamas? A prótese é a cirurgia que normalmente é feita em caráter ambulatorial, ou seja, o paciente interna de manhã, opera cedo e depois do almoço, ao meio da tarde, recebe alta. Tá. Prótese, tem prazo de validade? Essa é uma pergunta que é muito frequente. Vamos lá. Tem duas situações. A maioria dos representantes, eles dão uma garantia de 10 anos para as próteses, tá bom?
Tem alguns representantes que falam em próteses vitalícias. Eu, particularmente, não concordo com isso. Por quê? Porque vai existir uma rejeição no teu organismo contra a prótese, em alguns casos, entendeu? Então, eu já peguei paciente com 25 anos de prótese, que a prótese estava completamente íntegra, e pacientes com 3, 4 anos, na qual, o que vai acontecer? O organismo vai fazer uma capa em volta dessa prótese, né, que é a cápsula da prótese. Essa cápsula, em alguns casos, ela pode começar a contrair, faz a contratura da cápsula, ele começa a apertar. E o que isso vai acontecer? Num primeiro momento a mama vai ficar um pouquinho mais dura, daí ela pode ficar dolorosa num grau mais intenso e num grau extremo ela pode ficar deformada. Então, visivelmente, você nota uma diferença no contorno da mama. Quando você vai reoperar, você tira a cápsula inteira, você termina a cirurgia. Quando acaba a cirurgia, você vai abrir a cápsula. A prótese está inteirinha lá dentro, muitas vezes. Então, a prótese está durando, mas o corpo não aceitou aquele corpo estranho. Então, você dizer que é uma prótese vitalícia, sendo que as pessoas são diferentes, elas têm sistemas imunológicos diferentes, vão reagir de forma diferente ao implante, eu acho extremamente complicado. Então, eu sou partidário da opinião seguinte: a prótese tem uma durabilidade, uma validade de 10 anos. A partir desse período, você não precisa trocar a prótese. O que você vai fazer? Você vai primeiro se examinar. Se a mama estiver soltinha, a prótese não estiver endurecida, é um bom sinal. Você vai fazer um exame de rotina, uma ecografia, uma mamografia ou uma ressonância magnética, dependendo de cada caso, de cada indicação. Se o exame de rotina também der que a prótese está íntegra, você vai poder mantê-la por 15, 20, talvez 30 anos. E talvez de uma forma vitalícia. Mas o que vale para uma pessoa não necessariamente vai valer para outra, porque as pessoas realmente são diferentes. Perfeito. Prótese de silicone pode fazer com que eu tenha mais dor nas costas? Você vai botar um peso a mais na mama, né? E daí, se você for avaliar uma grandeza física que chama-se momento, você vai botar um peso, você vai começar a botar um peso distante da tua coluna. Quanto mais distante do corpo, maior o peso. Então, obviamente, dependendo do volume da prótese, você pode ter dor nas costas, né? E tem que ficar dormindo de barriga para cima? Dor nas costas é um negócio que depende de como você dorme, depende se você faz exercício ou não, depende se você fortalece o teu abdômen, porque o fortalecimento da musculatura do abdômen alivia a tensão na coluna, quer dizer, isso é multifatorial. Mas, obviamente, um peso a mais na mama é um dos fatores que pode prejudicar. Mas a mama, quando a gente fala em dor nas costas, muitas vezes a gente fala de gigantomastias, mamas grandes, pesadas, né? Geralmente o silicone, se bota lá 250, 300 ml de silicone, 350, não vai ser um peso tão grande a ponto de machucar as costas. Perfeito. Posso colocar silicone e fazer uma lipo no mesmo dia? Se tiver indicação para colocar prótese, se tiver indicação para fazer lipoaspiração, pode associar as duas cirurgias sem problema nenhum. Tá. Qual a diferença entre mamoplastia e mastopexia? Excelente pergunta. Mamoplastia é a plástica da mama. Tá bom? A plástica da mama pode ser uma mamoplastia de aumento, né? Prótese mamária. Então, mamoplastia também é o nome dado para prótese mamária. Pode ser uma mamoplastia redutora, você diminuiu a mama. Mas sempre que a mama tiver um grau de queda, você vai ter que fazer uma pexia dessa mama, você vai fazer uma mastopexia. Então, a mastopexia é você levantar a mama, certo? Você pode levantar a mama diminuindo, aumentando ou simplesmente mantendo o volume. Doutora, eu gosto da minha mama, o tamanho dela, mas ela caiu com a aumentação, por exemplo. Mastopexia. Eu quero levantar e quero manter o tamanho, não quero prótese, não quero nada. Você fez uma mastopexia. Você pode fazer uma mastopexia de aumento. Então, são termos que acabam se misturando e aí é uma questão mais terminológica. Mas é uma pergunta que as pessoas confundem e trocam bastante. É preciso fazer acompanhamento médico com exame de imagem após pôr a prótese, né? Você falou que com sim, certeza. né? E eu recomendo que os pacientes retornem todo ano para uma avaliação. Normalmente as mulheres já acompanham com um mastologista anualmente, né? E se não acompanham, deveriam acompanhar, né? O mastologista pode eventualmente pedir ou não exames, mas a gente sempre deixa o canal aberto para os pacientes acompanharem com a gente também o pós-operatório da cirurgia mamária. Tá, aí tem uma paciente que perguntou, masto com prótese atrapalha a amamentação? Acho que ela quis dizer a mastopexia, né? Masto, você está falando na plástica da mama, você levantar a mama, ela por si só atrapalha a amamentação. Entendeu? Não é pelo fato de ter a prótese. Se você simplesmente colocar a prótese mamária, né, aí obviamente dependendo se a incisão é na areola ou é embaixo, né, dependendo você pode ou não afetar a amamentação.
Tá, a gente falou sobre se a silicone corrige a direção da areola? Você falou, né? Ele perguntou tá. em alguns casos. Em alguns casos, sim. Então, quais as recomendações do pós-operatório para a prótese mamária? Então, a cirurgia da prótese, a recomendação que a gente dá normalmente, lógico que isso varia de pessoa para pessoa, né? A gente está falando que as pessoas são diferentes. Braço junto do corpo por uma semana, a pessoa lava o rosto, a pessoa se alimenta, a pessoa, né, arruma o cabelo, a pessoa faz a sua higiene pessoal. Uma semana. Depois de uma semana, ela pode começar a levantar o braço com o cotovelo junto ao corpo. E com 15 dias a gente recomenda para abrir os braços, para dirigir, para trabalhar administrativamente, fazer atividades do dia a dia e fazer um exercício de membro inferior que não exige o membro superior, por exemplo, agachamento não pode fazer. Mas uma esteira, uma bicicleta, um elíptico, uma máquina, adutor, abdutor, leg press, algum exercício de membro inferior, ela já vai poder fazer com 15 dias. E 2 meses para atividades intensas ou esportes, faz natação, faz tênis, musculação, alguma coisa intensa com o membro superior. Perfeito. Qual anestesia é usada na cirurgia de mama? Você pode usar anestesia local e sedação, ou seja, você dorme, a gente anestesia só a mama. Anestesia peridural com sedação, do mesmo jeito a paciente dorme, e daí é feita anestesia na espinha, nas costas, né, parecida com a cesárea, mas dormindo, né, um pouquinho mais alto, né, e anestesia geral. Isso depende de cada caso, depende obviamente da vontade da paciente, da orientação do médico e da equipe de anestesiologia, principalmente. Perfeito. Quantas sessões de drenagem pós-operatória o doutor recomenda para fazer após a cirurgia de mama? Inclusão de prótese, 5 a 10 sessões. A mamoplastia, né, a mastopexia, no mínimo 10 sessões é o que a gente recomenda. Mais uma excelente pergunta. O silicone vai aproximar meus seios? Vai deixar ele mais juntinho? Então, a gente falou um pouco sobre isso, né? Você tem uma mama, não sei se as pessoas enxergam, mas à medida que você dá volume, naturalmente elas ficam um pouco mais juntas. Mas o que não ocorre é ocorrer uma transposição da mama. A mama não vai andar para o meio, porque se você coloca a prótese muito para dentro para juntar, o bico pode acabar ficando para fora. Então a prótese vai ser colocada de acordo com o bico do peito, a areola, entendeu? O que efetivamente junta o sutiã. Por isso que tem pessoas, minha amiga fez, o peito está juntinho, ou uma outra amiga fez, nossa, fica 3, 4 dedos de uma para outra. As pessoas, elas são diferentes, elas têm estruturas diferentes, elas vão ter resultados diferentes. Então, sempre algum grau de união vai ter, porque você deu volume, mas isso varia de pessoa para pessoa. Tá. A prótese de silicone corrige seio caído? Se existir uma queda grau 1, uma ptose, uma queda grau 1, quer dizer, uma queda leve na mão, uma pequena queda, e você colocar uma prótese na frente do músculo, você vai preencher esse volume de pele e você vai levantar a mama. Só que, o que você fez? Você botou um peso na mama. Então, o resultado imediato, você vai ter uma elevação da mama, mas a médio e longo prazo você vai estar promovendo uma aceleração da queda da mama. Perfeito. Pergunta: quais são os tipos de prótese de silicone? Qual fica mais natural e qual deixa o seio mais marcado? A grande dúvida das pessoas é: prótese perfil alto ou super alto? Super alto vai deixar a mão mais marcada ou alto? Tá, vamos lá. Falar de todos os tipos de prótese aqui é impossível, tá bom? Tem muitas opções. Mas vamos falar o principal. Prótese anatômica. É uma prótese que é vazia em cima e que dá volume embaixo. É formato de uma mama natural. É mais vazia e mais cheio aqui embaixo. Ela é utilizada, muito difícil, mas quando você precisa rodar o bico para cima. Tá bom? Ou quando a paciente realmente não quer volume aqui em cima, que geralmente não é o padrão de estética da mulher brasileira, ou pelo menos dos clientes que a gente tem atendido, tá? E daí existe a prótese redonda, porque ela é redonda, com perfil alto ou super alto. Vamos lá. Quem é alto e quem é super alto é o perfil da prótese, não é o colo da mama. Então as pessoas falam: doutor, eu quero perfil super alto. Por quê? Porque eu quero bem marcado aqui em cima. É exatamente o contrário. Porque o perfil super alto... Consegue ver? Não sei se consegue ver. O que vai acontecer? A base da prótese vai ser menor, ela vai ser mais projetada. Quer dizer, a prótese ela é super alta. Então, se ela é super alta, o que vai acontecer? Você tem uma base menor e você tem mais projeção anterior. Se a base é menor, você enche menos aqui em cima. Depois do super alto, você empurra a mama mais para frente. Se a prótese é alta, ela tem uma base um pouco maior, então ela acaba marcando mais o colo. Então a prótese que mais vai marcar o colo da paciente é o perfil alto, não é o perfil super alto, obviamente comparando o mesmo volume, né? Isso não. Qual fica mais natural, então?
mais natural, é anatômica. A anatômica que vai ficar mais natural. E a questão de natural, eu prefiro usar uma prótese redonda com perfil alto num tamanho menor, porque a questão de ficar natural ou não depende do quanto você tem de seio e o quanto você tem de prótese. Se você tem uma prótese que é muito maior do que o seio, ela sempre vai ser artificial, porque ela vai ser visível. Se você tem um seio que esconde a prótese, você simplesmente deu volume, você vai continuar com o formato mais natural do seio. Perfeito. Eu posso parar de usar sutiã? Não, posso nunca. colocar silicone? Nunca. Para dormir direto, eu falo que quase que para tomar banho devia usar sutiã, porque é a estrutura que realmente sustenta o seio. O que acontece é o seguinte, mulheres que não têm nada de seio, entendeu? E colocam uma prótese embaixo do músculo peitoral. Então, essa é a paciente que tem um músculo para segurar a prótese, na frente do seio ela não tem muito pouco, então realmente o efeito de queda dessa mama é muito pequeno, então ela vai ter uma vantagem de não precisar usar tanto sutiã, porque não tem realmente o que cair para frente do músculo peitoral. Tá. É possível fazer masto mais enxerto de gordura ao invés de prótese? Sim. Existe um médico italiano, Gino Rigotti, ele começou a fazer a reconstrução de mama, isso, eu não vou lembrar a data agora, talvez uns 10, 15 anos. Reconstrução de mama exclusivamente com enxerto de gordura. Ele fazia 3 ou 4 sessões de lipoaspiração, limpava uma parte, enxertava, esperava aquilo. E isso eu estou falando de mastectomia, mulheres que tiraram a mama totalmente, entendeu? Então ele colocava um pouco de gordura, isso expandia um pouco aquele tecido, depois de 6 meses a um ano ele fazia outra sessão, em 3 ou 4, e ele realmente tem resultados excelentes, com as mamas lindas e preenchidas e volumosas, né, ao longo de 3 ou 4 sessões. Então você pode colocar a prótese de mama e complementar com enxerto de gordura, especialmente para pacientes que têm alguma deficiência de polo superior, porque fizeram uma cirurgia prévia e perderam o tecido, e você não tem como preencher com a prótese, elas têm umas assimetrias muito grandes. Ou algumas síndromes, por exemplo, existe uma síndrome que chama síndrome de Poland, que a pessoa não tem um músculo peitoral, então você acaba enxertando para dar um volume, para não ficar aquela diferença muito abrupta da prótese para o tórax. Então você pode combinar um enxerto com a prótese, mas é para casos selecionados, porque às vezes é melhor botar uma prótese um pouquinho maior do que fazer a prótese e o enxerto. Tá. Se couber. A garantia da prótese, que você comentou, cobre todo o tratamento caso ela precise ser trocada? Não. A garantia da prótese, ela cobre a prótese. Então o representante te dá uma prótese nova. O que existe é uma conduta mais ou menos dos cirurgiões plásticos, é que existe uma despesa com a clínica, o hospital, com o anestesista, mas os cirurgiões não cobram honorários nos casos de troca de implante. Isso é o que a gente faz, é o que eu vejo a maioria dos cirurgiões fazem. Mas isso normalmente é combinado antes da primeira cirurgia e é avisado. Então pode ter um cirurgião, se o cirurgião que te avisar antes, se der algum problema, eu vou te cobrar uma cirurgia nova toda, e você aceitar isso, tá tudo certo, foi combinado previamente, entendeu? Então, normalmente o que se faz isso, mas a garantia da prótese, ela cobre a prótese, o implante. Tá. Vou perder a sensibilidade dos meus mamilos? Normalmente não. A sensibilidade que vem aqui para a areola e para o mamilo, ela vem mais ou menos entre a quarta e a quinta costela, saem os nervinhos que vêm para sensibilizar o mamilo. Se você começa a colocar uma prótese muito grande no tórax, você acaba machucando esses nervinhos e você pode, de uma forma irreversível, perder a sensibilidade. Então, quanto maior a prótese, maior o risco de ele perder definitivamente a sensibilidade do mamilo. Gostaria de saber se qualquer paciente é possível fazer masto pela areola. Não. Nunca é para qualquer pessoa. Se a pessoa tiver uma areola muito pequena, não vai poder fazer a cirurgia pela areola. Isso já é uma contraindicação. Se a pessoa tiver uma queda da mama, a mama tiver caída num grau acima do grau 1, né, um grau 2, alguma coisa, você vai ter que, além da areola, adicionar cicatrizes. Existem cirurgiões que fazem a cicatriz, a mastopexia toda exclusivamente pela areola. É uma técnica que eu não sou familiar com ela, acho que os resultados não me agradam nas minhas mãos, vou deixar bem claro. Podem ter cirurgiões que têm resultados excelentes com a cicatriz apenas na areola. Tá. Uma paciente falou que ela tem nódulos benignos na mama. E ela queria saber se ela pode retirar com o doutor na hora dela fazer uma redução mamária ou se ela precisa fazer a retirada com um mastologista. Normalmente pode retirar, mas a questão do nódulo, vamos lá, eu sempre dou um exemplo nos pacientes, é o seguinte: a pessoa faz um ultrassom e o ultrassom avalia a densidade dos tecidos. Então ele acha nódulos de 3, 4, 2 milímetros, muito pequenos, tá bom?
facilmente, você vê desenhado escurinho ali os nódulos. O que acontece? Se você for procurar uma agulha no palheiro, você não vai achar. Mas se eu bater um raio-x, eu te mostro as agulhas. Ó, tem 4 agulhas ali embaixo. Então, o que acontece, mais ou menos na cirurgia, é a mesma coisa. O ultrassom identifica nódulos muito pequenos e que ao olho nu você não enxerga, que é muito difícil. Precisa mais de 4 centímetros para a lateral da areola, tudo, mas ele se confunde com o tecido mamário. Quando existe a necessidade de se tirar um nódulo para alguma investigação, o paciente quer fazer na mesma cirurgia, existem formas de marcar esses nódulos. Ou seja, a pessoa volta no radiologista, quem fez a ultrassom, ele coloca uma agulhinha bem fininha, com a ponta lá no nódulo, que ele vai com o ultrassom junto medindo, ou ele injeta uma substância que cora aquilo ali, um carvão ativado, fica pretinho ali. E na hora da cirurgia você vai acabar encontrando esse nódulo. Mas nódulos maiores, aí vamos dizer, mais ou menos 1 centímetro, e especialmente nódulos palpáveis, podem ser retirados. Só que tem alguns nódulos que devem ser investigados antes da cirurgia mamária. Então tudo vai depender de uma escala que chama-se BIRADS. Perfeito. Posso fazer mamografia após silicone? Pode, não tem problema nenhum. Existe uma manobra que os radiologistas fazem, que eles deixam a prótese para baixo e fazem a mamografia apenas no tecido mamário. Pode fazer. Tá. Meu corpo pode rejeitar a prótese? Pode. Normalmente a taxa de incidência disso é de 0,5%. Quer dizer, cada 200 cirurgias, uma pode ter uma contratura da cápsula, uma rejeição. Perfeito. A prótese pode ser colocada pela axila? Pode ser colocada pela axila. Se não existir nenhuma queda na mama, a prótese pode ser colocada pela axila. Para a retirada de glândulas mamárias, é indicada a colocação de prótese? Depende, se você for retirar... Depende da situação. Se você tirar um volume muito grande de glândula mamária, que você precise, por um contorno corporal estético, você colocar a prótese, você coloca a prótese. Mas se você for retirar parcialmente as glândulas, como acontece, por exemplo, numa mamoplastia redutora, a mama é grande, você vai reduzir, você pode reduzir sem prótese. Então isso vai depender porque a pergunta fica meio, às vezes não é exatamente o que a pessoa quis falar, mas isso depende da avaliação pessoal. Física. Eu tenho por trás do músculo e gostaria de substituir o plano, colocar na frente. É possível usar a mesma prótese? Depende do tempo que você tem de cirurgia, tá bom? Primeiro precisa descobrir por que ela quer colocar na frente do músculo. Essa é a primeira causa, a primeira situação. Se ela colocou a prótese lá em cima e houve uma queda na mama, ela vai ter que fazer uma mamoplastia, né? Vai ter que fazer os cortes maiores para poder levantar essa mama. A simples troca de plano, especialmente se a prótese foi colocada há pouco tempo, pode-se utilizar a mesma prótese. E eu, particularmente, sempre que existe uma troca de prótese, eu prefiro trocar o implante também. Quais as maiores complicações nas cirurgias de mama? As principais complicações vão estar relacionadas às cicatrizes, tá bom? Quer dizer, as cicatrizes ficarem inestéticas, ficarem grossas, ficarem escuras. Isso, mais ou menos 1 ano depois da cirurgia, é feita uma revisão cirúrgica das cicatrizes, os retoques das cicatrizes, né? Existem insatisfações em relação ao tamanho da mama. A mama ficou muito grande, a mama ficou muito pequena. Existe a queda na mama, porque o processo continua, ou seja, a pessoa coloca a prótese na frente do músculo e acha que o peito está lindo e que ela não precisa usar sutiã. E o peito acaba caindo. Estrias, toda vez que você esticar a pele, você tem a possibilidade de ter estrias. Essa possibilidade vai ser tanto maior quanto maior o tamanho da prótese. E, obviamente, existe uma predisposição pessoal nisso também. Qualidade do tecido. Falar de amortecimento da areola, quer dizer, o hall de complicações é muito grande, né? Graças a Deus, a maioria das complicações são complicações menores, mas existem também complicações maiores, deiscências, aberturas das cirurgias que requerem um tempo maior, mas que podem ser corrigidas. Perfeito, acho que é isso. Se alguém tiver mais dúvidas, pode enviar para a gente. O Adel já falou, no perfil pessoal não dá pra gente aceitar todos os pedidos de amizade, daí curta uma página e sugiram sempre temas, que a cada 15 dias a gente vai tentar estar sempre fazendo uma live. É isso? É isso mesmo. Tá bom. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Tchau, obrigado.